Olá, amigos do Repórter Diário. No primeiro momento, repercutimos aqui as principais notícias da política da região, sabatina com os candidatos e agora no pós-eleição, pós-5 de outubro, estamos repercutindo com os deputados eleitos ou reeleitos pela nossa região do ABC e, claro, espaço prioritário neste momento para o deputado estadual Orlando Morando do PSDB, que não só foi reeleito, como foi o campeão de votos aqui pela região do ABC, quase 240 mil votos, mais uma vez o mais votado e com uma votação expressiva e por isso, a partir de agora, é destaque aqui na nossa programação. Orlando, obrigado pela entrevista mais uma vez, tudo bem? Leandro, eu quero agradecer ao Repórter Diário pela oportunidade, agradecer a você, como você bem colocou, nas duas oportunidades. Acho que no período eleitoral, dando a oportunidade para cada candidato colocar suas propostas, suas metas, quem tem mandato, no meu caso, apresentar o balanço do que havia feito, uma prestação de contas do mandato. E agora eu volto aqui, primeiro quero agradecer a todos os que nos acompanham pela web, aqueles que leem o Repórter Diário, agradecer à população do Grande ABC pela expressiva votação, a minha palavra é de gratidão, quero retribuir isso em forma de trabalho, de conquistas, com ética, com dignidade, valorizando o nosso Grande ABC, que é onde eu, que é onde você moramos, vivemos, eu digo que aqui está a minha família, aqui eu quero continuar com ela. Então, meu muito obrigado a todos vocês, foram mais de 182 mil votos só no Grande ABC, fui o mais votado da história de São Bernardo do Campo, um deputado estadual, o mais votado da história do ABC para um deputado estadual, 37 mil votos em Santo André, o segundo deputado mais votado da cidade, o mais votado em São Caetano com 17 mil, o eleito mais votado em Diadema com 15, o mais votado em Rio Grande com 5,5, uma expressiva votação em Ribeirão Pires com 3 e quase 2 em Mauá. Então, eu tive um sufrágio que seria quase que o triplo só na região necessário para eleger um deputado estadual no meu partido. Então eu tenho uma gratidão muito grande, agradeço muito a confiança que me foi dada nas urnas e agora é continuar o trabalho para que a população possa continuar vendo e tendo uma melhora na sua qualidade de vida. Orlando, pela segunda vez o deputado estadual eleito com o maior número de votos no ABC. Você já tinha protagonizado esse feito em 2010, só que agora foi, além disso, o terceiro mais votado entre os 94 eleitos ou reeleitos para a Assembleia Legislativa. Você já destacou que a responsabilidade é ainda maior, mas o quanto isso significa em mais trabalho e mais comprometimento, principalmente aqui com os 7 municípios do ABC? Eu acho que a votação é sinônimo, para quem tem mandato, é sinônimo de trabalho. Quer dizer, as pessoas reconheceram o meu trabalho, acho que gostaram dos nossos projetos. Eu dou destaque para a lei da ficha limpa paulista, que eu fui o precursor desta medida que se tornou quase que uma regra nacional. Começou por São Paulo, a PEC de minha iniciativa, aprovada em vigor, hoje já copiada em 14 estados. Eu acredito que as bandeiras que nós sempre abraçamos em prol do Grande ABC, bandeiras difíceis e que nós mostramos que eram possíveis. Quando eu comecei a falar de Rodoanel vim para o ABC, me chamavam de louco. Não só foi entregue o trecho sul, já no nosso final do mandato passado, como agora entregamos o trecho leste. Não sou eu, mas como deputado fiz o acompanhamento, o trabalho, a determinação, garantimos os empréstimos com votação na Assembleia Legislativa e a obra está entregue. Agora, nosso grande desafio é a linha 18 bronze, o contrato foi assinado formalmente dia 22 de agosto, então meados aí de fevereiro, março, nós queremos ver obras físicas aqui para a região, faremos um acompanhamento rígido, duro, por se tratar de uma PPP, nós temos a obrigação de exigir o cronograma físico-financeiro para acompanhar e fazer com que em 48 meses a população possa estar utilizando a linha 18 bronze. Avançamos na área da educação. Agora mesmo acabamos de entregar a última ETEC que faltava no Grande ABC, que é a ETEC de Rio Grande da Serra. 7 ETECs do Grande ABC. Então tem ETEC e FATEC em São Bernardo, tem ETEC e FATEC em Santo André, ETEC e FATEC em São Caetano, ETEC e FATEC em Diadema, ETEC e FATEC em Mauá, ETEC em Ribeirão e ETEC agora em Rio Grande. Ensino técnico, cursos profissionalizantes, faculdade de tecnologia, no caso das FATECs. Então o Grande ABC avançou muito. Eu me recordei quando inauguramos a ETEC de Rio Grande, na presença do governador Geraldo Alckmin, que fez questão de prestigiar, até porque ele é um grande incentivador como governador do ensino técnico e tecnológico no nosso estado. Quando eu me tornei deputado a primeira vez em 2002,
nós tínhamos uma FATEC inaugurada em Mauá, pequena, que foi inaugurada pelo Mário Covas. Nós garantimos 4 novas FATECs no Grande ABC. Nós tínhamos apenas 3 ETECs, hoje temos 7 ETECs, todas elas ligadas ao Centro Paula Souza. E o que é mais importante, quando você fala de ETEC e FATEC, são cursos conforme a mão de obra do mercado necessita, absorve. Você não forma profissional para ir trabalhar em Americana, você não forma profissional para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Você forma mão de obra para qual é a demanda daquele momento, daquele ciclo na sua região. Então, por isso que é um curso hoje com alto índice de aproveitamento, é um curso que é muito demandado e agora estamos avançando ainda mais na faculdade, na universidade à distância, lançada pelo governo do estado de São Paulo. O Grande ABC já tem hoje 270 alunos cursando a universidade à distância, que é a 4ª universidade do governo de São Paulo. Nós temos a USP, a Unicamp, a Unesp e agora a Univesp, que é faculdade à distância. O Grande ABC já está contemplado. Nós temos já uma unidade física em Santo André, uma unidade física em São Caetano e uma unidade física em Diadema. A cada 15 dias, o aluno no sábado vai lá fisicamente se apresentar e o restante do tempo ele faz à distância através da rede mundial de computadores, através da internet. Em 20 anos, nós teremos mais de 50% do ensino no mundo através do ensino à distância. O governo de São Paulo, mais uma vez, foi protagonista de poder lançar essa iniciativa que nós entendemos ser um grande passo para o futuro. Num período em que se vive graves problemas com trânsito, com tempo, as pessoas cada vez trabalhando mais, tudo que você puder oferecer para que a pessoa faça à distância de casa, inclusive as grandes empresas, você pega o Google, uma parcela grande dos funcionários trabalham em casa, na Microsoft, e o governo do estado dá um passo importante levando este ensino universitário também através de uma universidade paulista. Então nós avançamos bastante na área da educação, nós estamos avançando ainda bastante, mas precisa com passos ainda mais largos na área da saúde. Neste próximo ciclo nós já temos garantido 2 novos equipamentos importantes para o Grande ABC, uma unidade da rede de reabilitação Luci Montoro para Santo André e uma unidade da rede de reabilitação Luci Montoro para Diadema, além do que vem sendo investido. Vale lembrar que o Hospital Mário Covas, além de ter recebido um forte investimento do governo do estado para a compra de novos equipamentos, o heliponto para atendimento médico hospitalar, também é subsidiado 100% via governo do estado. Você tem o Hospital Serraria, que também recebeu novos investimentos e também é custeado 100% pelo governo do estado. Você tem o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, que recebeu um aporte muito necessário, caso contrário teria ficado inviabilizado a inauguração do hospital, de 40 milhões de reais. O Hospital Nardini, que tem recebido 12 milhões de reais por ano do governo do estado, o que significa 1 milhão de reais por mês. Então você tem fortes investimentos e queremos ampliar ainda mais, porque entendemos que pela quantidade, pela densidade habitacional do Grande ABC, se fazem necessários novos investimentos. E a segurança, né, Leandro? Por mais que se invista, o cidadão não se sente plenamente seguro, na verdade seja dito. E aí nós temos que trabalhar em algumas vertentes muito importantes. O nosso candidato a presidente, com apoio do governador reeleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem defendido a bandeira da redução da maioridade penal, que eu considero uma das vertentes para a gente poder trazer mais justiça, porque hoje o que impera é o sentimento de impunidade. Um Código Penal de 1950, se não me falha a memória, um Congresso leniente e conivente com uma onda de violência que hoje é um grande problema do país. O Brasil não tem guerras civis. O Brasil não tem as chamadas guerras santas. O Brasil não tem guerra comercial. Quer dizer, enquanto você vê o Oriente Médio em guerra, os Estados Unidos, a Rússia com a Ucrânia, quer dizer, a nossa guerra não dá para dizer que é uma guerra civil, mas é entre a própria sociedade por uma única razão, um sentimento de impunidade. Hoje o crime recruta o menor porque sabe que ele é a forma mais fácil. E quando tem uma eventual perda de vidas, eles dizem que foi o menor que cometeu o crime. Quer dizer, está claro
que está vencido esse modelo. Por outro lado, nós temos um grave problema que é o aumento no consumo das drogas. O Brasil bateu 2 péssimos indicativos. Lidera o ranking mundial no consumo de cocaína e de crack. Vale lembrar que no Brasil não se produz, graças ao bom Deus, folha de coca. Quando você olha que entrou um carregamento de cocaína nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem há algum tempo atrás, que ela foi via submarino. Os traficantes compraram um pequeno submarino controlado via controle remoto e eles fizeram Cuba-Miami com a droga. Aqui no Brasil, para nossa infelicidade, a droga entra de Kombi na fronteira com o Paraguai. Quer dizer, livremente, é um país territorial, continental e sem uma política de fronteira. Aí não é uma crítica partidária, mas o Plano Nacional de Segurança e Proteção às Drogas é falido. Foi lançado um programa do governo federal de combate ao crack, não investiram 30% do volume do investimento para combater o crack. E o que nós estamos vendo, cada dia mais, os nossos jovens, eu falo isso, Leandro, abertamente. Se me perguntarem o que você tem medo da vida, eu falo, eu tenho medo do futuro dos meus filhos. E uma das preocupações é a droga, porque eles também não estão imunes, nem a eles e nem ao filho de ninguém. Enquanto eles são pequenos, eu tenho uma menina de 4 e um de 6. Eu brinco que está embaixo da asa do pai, está protegido. Daqui a um pouco estão na escola, amigos, quer dizer, e ninguém está protegido. Nós acabamos de ver aí que a droga não escolhe porta, ela entra no anônimo, no famoso, no rico, no pobre. E, infelizmente, o que se vê é uma leniência por parte do governo federal e, ao mesmo tempo, uma impunidade. Os hospitais para tratamento de dependentes químicos têm fila de espera. Quer dizer, o que é pior ainda, porque o dependente químico ele é um doente e não um marginal. Doente precisa de hospital e não de cadeia. Então tem um conflito, na verdade, inclusive, do que deve ser punido e do que deve ser tratado. Então são bandeiras, desafios que nós queremos aí, mais uma vez, abraçar o desafio e, naturalmente, se a gente não puder resolver na sua integridade, mas nós temos que melhorar os indicativos de problemas que assolam ainda a nossa sociedade. Um outro tema, Orlando, que também é bastante atual e é desafiador, é a questão da gerência dessa crise hídrica no estado de São Paulo. Nós temos 2 cidades no ABC não abastecidas pela Sabesp. Mauá já iniciou o racionamento e Santo André diz que anunciou pelo menos o início do estudo aí para aventar esta possibilidade. A Sabesp, você acredita, ela está fazendo a gerência ou a gestão como deve ser feita e a população que está em casa acompanhando pode ficar tranquila, não há o que temer em relação ao racionamento da água, Orlando? Primeiro vamos esclarecer a triste a decisão do prefeito Donizete Braga em querer fazer o uso político de uma crise. Eu me atualizei hoje antes de vir à sua entrevista. A Sabesp não reduziu um único litro no fornecimento de água para a Sama de Mauá. 0. Então você diz, por que está sendo racionado? Precisa perguntar ao prefeito Donizete Braga, não porque a Sabesp diminuiu o fornecimento de água. 0. A Sabesp mantém o mesmo volume hídrico no abastecimento de água para a Sama, que vale lembrar, é uma empresa municipal de saneamento básico da cidade. Ponto esclarecido. 0. Então, se o prefeito quer racionar a água, é uma decisão dele. Ponto número 2, Santo André. Eu falei pessoalmente por telefone com o prefeito Grana. Ele falou, enquanto a Sabesp mantiver o meu volume de água, se não tiver uma diminuição para o Semasa, eu não tenho nenhum motivo para racionalizar água. Falei isso com o prefeito Grana no final do mês de setembro. Então eu quero valer que se a Sabesp, como não fez com Mauá, não fará com Santo André. A grande maioria das nossas demais cidades são fornecidas pelo sistema Billings, que mantém um nível ainda muito satisfatório. Então, ao ABC, nenhum grande risco. Segunda questão, Leandro, a Sabesp adotou o plano mais inteligente de economia de água. Então, dados oficiais, o plano estabelecido de quem economizar 10% terá 10% de desconto, quem economizar 15% terá 15% de desconto e quem economizar 20% terá 30% de desconto, oferece e 80% da população aderiu. Isso equivale a dizer que hoje, para cada 3 dias de fornecimento de água, o cidadão da região metropolitana está economizando 72 horas de... Então, ele automaticamente, com o bônus, que é o único estado brasileiro que ofereceu, outros estados estão com problema de água,
ofereceu uma oportunidade ao cidadão. O que a Sabesp fez, ela implantou ao cidadão chamá-lo à discussão, ele aderiu à discussão e hoje a água é racionalizada não por falta de fornecimento, por economia. E a população aderiu. Existe risco? Não existe risco. O segundo volume do Cantadeira não foi utilizado, já autorizado pela Justiça. Então, caso necessário, o volume hoje está em 3%. Será acrescido a ele mais 11%. Considerando que nós entramos no período da chuva porque o inverno cessou, nós temos plena convicção de que não terá risco. Agora, isto não pode levar à convicção de que a sociedade não tem que continuar ajudando. Nós vivemos, estatisticamente, a maior seca dos últimos 84 anos no estado de São Paulo. A região sul e sudeste já sofre, não apenas São Paulo, porque as pessoas dizem que foi falta de investimento da Sabesp. A cidade de Tambaú, 200 km de São Paulo, está sendo fornecido água pela Sabesp, era um sistema municipal. A cidade de Itu é uma empresa privada que explora o sistema lá. A Sabesp está trazendo água de Cesário Lange para poder fornecer a cidade de Itu. Então são cidades que não é Sabesp e por conta de um fator climático fenomenal, é um fenômeno climático que nós vivemos, plenamente explicável, quer dizer, não previsto, porque fenômeno meteorológico não tem previsão, senão não era fenômeno. Esclarece por si próprio. A prova maior de que a população tem uma grande capacidade de discernimento e de julgamento foi o resultado da eleição para governador. O debate desta campanha, feito pelos adversários do Alckmin, acabou, na sua maior parte, integrando apenas o problema Sabesp e falta de água em São Paulo, num período que não faltava água. Então, parece que São Paulo não tinha outro problema, não precisava se discutir educação, saúde, segurança, mobilidade urbana. E o cidadão está vendo, nós estamos passando dias com temperaturas que bateram recordes, semanas sem uma única gota d'água. É um fator, quer dizer, mas aí é culpar São Pedro? Não, ninguém está culpando São Pedro. Tanto que o plano de investimento é grande e o governo do estado já está buscando a interligação com o sistema do Paraíba do Sul, que tem 1 milhão de metros cúbicos de água armazenado. E que hoje a grande capacidade desse reservatório não é água para o consumo do Carioca, para o Rio de Janeiro. É água para o fornecimento da Light, para a produção de energia. Em um acordo mundial, água, primeiro, é abastecimento humano. Segundo, animais. Terceiro, produção de alimentos. Quarto, outros itens, como geração de energia. Então, nós temos água dentro do estado de São Paulo, fácil, que não oferece risco à população. Agora, o que nós lamentamos é um uso político da crise, da falta de chuvas, do fenômeno meteorológico, e que nós temos é que ter a união do povo de São Paulo, fazer o uso político, como infelizmente foi feito pré-eleitoralmente pelo prefeito Donizete Braga, e infelizmente como se buscou agora no plano nacional, o que é profundamente lamentável, e está provado, não é a cidade de São Paulo, a região metropolitana que passa por isso. Hoje, tem 20 cidades do estado de São Paulo com racionamento de água por falta de reservatório. Para você ter uma ideia, a hidrovia Tietê-Paraná, em Ilha Solteira, acabou a navegabilidade. Não passa mais barco. Nós estamos falando de 650 quilômetros de São Paulo. E por quê? Priorizou-se o consumo da água para a produção de energia elétrica, o que inviabilizou a hidrovia. Quer dizer, é falta, está claro, comprovado, enquanto em outros lugares do próprio Brasil, nós vimos gado pendurado em rede de alta tensão no Rio Grande do Sul, a 8 metros de altura, né? Os opostos. Nós vimos Belém, fora de um período de forte volume pluviométrico, 3 meses debaixo d'água, a maior chuva dos últimos 50 anos de Belém. Infelizmente, uma seca que assola a cidade de São Paulo. Nós esperamos que normalize, nós já entramos na primavera, mês com R é mês de chuva, tá certo? Então, teoricamente, de setembro a abril tem que chover e nós esperamos que venha. Caso isso não ocorra, São Paulo estará preparado. Orlando, fazendo uma estratificação aqui dos 237.020 votos que você obteve nas urnas no último dia 5, 103 mil foram só nas urnas em São Bernardo do Campo. Deputado mais votado da história da cidade, claro, credenciado para a disputa municipal de 2016. Como é que você recebe também essa confiança e você coloca na sua pauta essa candidatura em 2016? Primeiro, acabei de ser eleito, preciso tomar posse dia 15 de março para o mandato de deputado, tá certo? Vamos ser reempossados, se Deus assim nos permitir, no próximo dia 15 de março.
compromisso claro e objetivo em cumprir a nossa atuação como parlamentar do Grande ABC, coisa que que jamais abri mão e vamos continuar. Eu já disputei uma eleição à Prefeitura de São Paulo, de São Bernardo, no meio do mandato. Eu tenho dito e tenho convicção, a partir do momento que você é eleito para um cargo eletivo, né, ganha a eleição, você passa a ser um servidor público, fiscalizado inclusive pelos meios públicos. O Leandro Amaral não precisa ser fiscalizado por Ministério Público, Tribunal de Contas, muito menos para a sociedade, né? Eu tenho todas as prerrogativas e a sociedade tem todo o direito e os órgãos de fiscalização, porque eu sou um servidor público e nunca fugi dos desafios, né? Nunca fugi dos desafios. Essa questão municipal tem que ser avaliada por algumas óticas. Primeiro, tem uma questão partidária, tá certo? E, para mim, o que é mais importante, o desejo popular. Eu tenho encontrado, Leandro, e me surpreendido, não são poucas pessoas, não é a oportunidade do momento. Vindo agora, eu parei antes aqui para uma lanchonete, fui atravessar a rua, encontrei um casal de advogados de São Bernardo, me cumprimentaram, me deram os parabéns e ela falou, eu votei no senhor porque eu quero ver o senhor prefeito da nossa cidade. São desejos que não estão colocados, não estão na minha pauta, estão na pauta do cidadão, tá certo? O que eu sempre carreguei comigo, o servidor público tem que estar preparado. Se o momento oportuno, 2016, eu for chamado para o desafio, estarei plenamente preparado. Agora, Orlando, também muito se comenta, e foi talvez uma das surpresas dessa eleição de 2014, essa unidade pontual entre o seu nome e do Alex Manente, tendo em vista que pela primeira vez não disputavam o mesmo cargo eletivo. Há possibilidade dessa aliança permanecer em São Bernardo, tendo em vista que são dois nomes da oposição ao PT e dois nomes que saíram vitoriosos, você na raia estadual e o Alex Manente na raia federal? Eu em nenhum momento parei para discutir com ele nem com ninguém em 2016, tá certo? O máximo que eu falei com ele pós-campanha foi parabenizá-lo pela vitória, tá certo? E tive a mesma reciprocidade dele pela votação. Nós fizemos uma aliança pontual por conta de disputarmos cargos distintos. Quem fez a aliança foi a sociedade. Você percebe que não foi uma aliança integralizada, que eu tive 103 mil votos em São Bernardo, ele teve 88 mil. Então o eleitor faz o seu julgamento, eu não posso opinar, até porque nunca falei com ele sobre o tema. E vejo que se ele tiver o desejo, a candidatura dele é plenamente legítima novamente em 2016. Não vejo nenhum momento ilegitimidade. É uma decisão que tem que ser questionada a ele também, tá certo? Então, como não está na pauta 2016, eu não tratei desse tema com ele ainda. Orlando, e não poderia encerrar a entrevista sem falar contigo também a respeito do Plano Nacional. Estamos a poucos dias aí do segundo e decisivo momento, segundo turno, Aécio Neves e Dilma Rousseff. Você tem atuado aqui à frente do nome de Aécio Neves, feito a campanha aqui na região do ABC, atividades com PSDB e partidos da base aliada de Aécio Neves em todas as cidades. Aécio Neves no primeiro turno ganhou em 4 cidades aqui, inclusive nas maiores do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo. E neste segundo turno aí temos uma disputa muito equilibrada, as próprias pesquisas apontando empate técnico, ora um à frente, ora outro à frente. Mas em que pese, além do questionamento, quais seriam as vantagens e por que o eleitor deve priorizar Aécio Neves e não Dilma Rousseff, especialmente aqui para o nosso retrato regional, Orlando, quais serão os benefícios da vitória de Aécio Neves, tendo em vista que o PT tem propagado um discurso de que se a Dilma perder, o ABC vai perder investimento também do governo federal? Primeiro, sobre o aspecto do momento, é uma disputa acirrada. Eu não tenho a menor dúvida de que o Aécio será vitorioso no estado de São Paulo novamente, por várias razões, mas o povo de São Paulo não tem a menor simpatia, e não é de hoje. Nós estamos vivendo isso já nas outras eleições. O Geraldo ganhou a eleição para presidente no segundo turno, o Serra ganhou a eleição para presidente no segundo turno em São Paulo, e enfim, então tenta. Aqui no ABC, o quadro melhorou. Na última eleição, o Serra ganhou a eleição em São Caetano, Santo André e Ribeirão Pires. Nesta eleição, o Aécio ganhou a eleição em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. Na somatória dos votos válidos do ABC, ele teve o maior número de votos, inclusive em relação à candidata oficial. Então, São Paulo, o Aécio ganha a eleição. Nós temos, o Brasil é um país com posições políticas muito diferentes. Então, ele ampliou,
nós tivemos aí na largada do segundo turno um posicionamento do empate técnico, tanto que não foi comemorado por nenhum membro do PSDB a vitória, porque e como agora nós tivemos uma inversão de um empate técnico. Então, eu tenho dito o seguinte, ninguém marcou nenhum gol até agora. Neste segundo tempo, o resultado está 0-0. Provavelmente a definição é por pênalti, tá certo? É uma eleição dura, uma eleição disputada. Você disputa com um partido político que não usa a verdade na campanha, está provado isso, está provado. Por A mais B que não se usa a verdade, usam as máquinas públicas como se fossem ferramentas partidárias. Eu acabei de ver isso num jornal, uma secretária, esposa do prefeito, primeira-dama da cidade, ameaçando funcionários públicos para o engajamento na campanha petista. Isso é uma afronta à democracia. Do outro lado, jornais lamentáveis, dizendo que com Dilma a cidade tal avança. Quer dizer, as cidades do ABC pararam de avançar exatamente com a Dilma. Nós precisamos lembrar que o ABC não é uma cidade, não é uma região dependente de contrapartidas de investimentos públicos. O ABC tem uma autonomia de orçamento pela sua atividade industrial. E eu debato isso plenamente com qualquer um. As cidades do ABC têm orçamentos através da sua atividade industrial. Repasse de ICMS, repasse do IPI, repasse do IPVA. Por quê? Nós somos uma locomotiva da economia. Quando você vê o desaquecimento econômico colocado, uma recessão técnica que a presidente Dilma permitiu que o Brasil entrasse, claramente ela desacelerou os investimentos do Grande ABC, porque ela está tirando diretamente investimentos das prefeituras através da queda na arrecadação, por culpa exclusivamente dela. Ela está há 4 anos vendo a economia brasileira patinar. Ela foi a única presidente da história que demitiu o ministro da Fazenda antes do fim da eleição. Quer dizer, ela, para tentar acalmar os mercados, se reeleito, manteiga não fará perto do meu ministério. E uma coisa vergonhosa, inclusive sobre o caráter pessoal do desrespeito ao ministro, porque ele foi demitido na obrigação de permanecer no cargo até o fim da campanha, mostrando claramente que o modelo econômico da presidente Dilma faliu. E quem admitiu a falência foi ela, não fui eu. Não sou eu que do PSDB que admito ou acuso que faliu. É ela. Caso contrário, ela manteria o ministro da Fazenda dela. Pior do que isso, quando indagada sobre quais serão as respostas para devolver o aquecimento econômico e principalmente trazer a inflação para os patamares que o Brasil havia se acostumado, que era índice de 3, 4% de inflação ao ano, ela não tem resposta. Por que ela não tem resposta? Porque ela não cabe e não consegue anunciar medidas que teoricamente deveriam ser impopulares para ela. Então nós vivemos num momento uma crise de conflito e aí até uma coisa seria até engraçado se não fosse perigosa. Ela é a única candidata no cargo que ao invés de defender a continuidade, ela defende a mudança. Porque quem está no mandato diz o seguinte, não pode parar, vamos continuar. Não, ela admite que ela precisa mudar. Então, como é que alguém que quer continuar num cargo diz que precisa mudar? Então ela mesma faz a autoculpa de que errou. Errou na estabilidade econômica, permitiu que eu achei, Leandro, que o meu filho e o seu não fosse conhecer a praga da inflação. Uma coisa que ia ficar dos livros brasileiros. Chegar para o meu filho, quando tiver 12 anos, e falar, ó, você comprava um pacote de arroz, um dia era R$10. 7 dias depois, ele custava R$12. 40 dias depois, ele estava perto de R$20. É uma coisa que eu imaginei que, infelizmente, não fôssemos conviver. E voltamos a conviver por incompetência e leniência da presidente Dilma. E agora ela tenta, às vésperas de uma eleição, colocar o discurso da mudança. Ela não é candidata de oposição, ela é candidata de situação. Ela deveria ter feito essas mudanças no curso do seu governo, no longo do seu mandato. E olha que eu não estou entrando nem no tema corrupção. Não estou nem entrando no tema corrupção. É a coisa mais vergonhosa que eu já vi. É um diretor nomeado de uma estatal assumir que devolverá bilhões ao Brasil porque roubou. E ele mesmo aponta que partidos da base e do PT, o próprio PT, foram financiados com esse dinheiro roubado da Petrobras, que é teu, é do povo brasileiro. O que é pior, Leandro, nós tivemos um ciclo, muita gente, pessoas comuns. Olha, eu tinha R$10.000, eu comprei a ação da Petrobras. Era um bom negócio. Meu cunhado um dia falou, poxa, eu comprei a ação da Petrobras, subiu, blá, blá, blá. Eu falei, pô, legal.
O cidadão que investiu 10 mil reais na Petrobras, ele pegou uma reserva dele e pôs na Petrobras, 10 mil reais. Quanto ele tem hoje? 6 mil. Menos. Menos, né? Menos. Ele perdeu metade do dinheiro dele. Sabe por que ele perdeu esse dinheiro? Porque este partido que está aí permitiu que roubassem a Petrobras. Eu não estou nem ainda entrando no apontamento que fez o Paulo Roberto. A justiça vai provar se o que ele está falando é verdade ou não. Mas, quer dizer, no mínimo existiu. E a presidente Dilma, durante um período, presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. Então, minha gente, o que nós temos que ver é o seguinte, a decisão do voto é do eleitor. As minhas palavras seguramente não serão suficientes. É você que tem que olhar hoje o país que você vive e o país que você quer. Se você acha que o teu filho, daqui a mais 4 anos ou 8, conviver com políticos que dizem que roubam e acham que isso é normal, que nada acontece, que a inflação pode voltar, que você não pode se programar para comprar um bem durável. Porque antigamente, para você comprar um bem na inflação, você financiava juros exorbitantes, corroía o teu salário. Hoje não, hoje você vai ver uma motocicleta ou um carro, se você não quer financiar, você fala, poxa, eu vou juntar um dinheiro durante 12 meses, aquele bem vai custar ou igual ou mais barato. Ou vai pagar o mesmo preço ou mais barato. Hoje, você não consegue mais ter essa previsão. Se a dona de casa quiser comprar uma geladeira ou um fogão, ela tem que fazer a conta de que ela vai pagar mais caro. Ela vai ter que poupar e poupar junto à inflação que a presidente Dilma devolveu. Eu acho que esta é a grande discussão que se faz. Essa discussão é muito pobre. Falar que o Aécio vai tirar investimentos do grande ABC. O Brasil é um país que cumpre contrato. O Brasil é um país que cumpre acordo. E eu vou deixar aqui mais um desafio. Eles não estão pagando os acordos do PAC. Está aqui, ó, nós temos um convênio da CPTM para reformar as estações da CPTM aqui da linha 10 turquesa do Grande ABC. A licitação não é homologada porque o PAC não transfere o recurso. Por que não transfere? Porque a Dilma quebrou o Brasil. A Caixa Econômica Federal está usando o fundo de reserva dela para pagar a Bolsa Família. Os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida de São Paulo, as empresas não estão recebendo. Porque dinheiro é finito, minha gente. Se cai a atividade industrial, se entra em recessão, a Volks, a Ford, a Mercedes, a GM para de produzir, para de pagar imposto. Nós temos mais de 200 mil carros produzidos sem comprador. Você sabe o que vai acontecer? O teu emprego está ameaçado com esse modelo colocado. Não é a briga partidária, o PT com o PSDB, é o teu emprego. E isso não tem quem te devolva. Qual é a expectativa que você tem com a Dilma? É a pergunta clara. Por que quando a Dilma sobe na pesquisa, cai a Bolsa? Porque sabe que ela não tem mudança a oferecer para o Brasil. Se ela for reeleita domingo, é disso que está para pior. Se o Aécio vencer, a expectativa... Por que ele sobe na pesquisa, a Bolsa sobe? Porque a expectativa de investimento do Brasil retoma. Porque nós vamos diminuir, nós vamos acabar com gastos desnecessários, nós vamos acabar com a praga da corrupção. Não dá para continuar convivendo, todo mundo rouba. Não tem que todo mundo roubar, o Brasil precisa mudar. Não dá mais para conviver nesse momento político. Não tem mais clima para isso. Nós precisamos fazer a reforma trabalhista, nós temos que fazer a reforma política, nós temos que fazer uma reforma tributária. É inadmissível um país com 27 estados, cada um ter a sua alíquota de ICMS. Nós vivemos em conflito com os próprios estados, como se estivéssemos conflitando com outros países. São pautas que a presidente prometeu há 4 anos atrás e não fez nenhuma. Zero. Essa coisa de transformar em crime hediondo Caixa 2 de campanha, ela deveria ter pedido a condenação, dos seus companheiros de partido. Quem praticou esse crimes hediondos foi Genuíno, Zé Dirceu, João Paulo Cunha, Delúbio Soares. Agora, ela usa a técnica do pega-ladrão. Sabe qual é a técnica do pega-ladrão? Você que é mais jovem não conhece? Você rouba a carteira de alguém e sai gritando, pega o ladrão, para ir atrás de outro e não olhar para você. É a prática que a presidente Dilma usa. E é a prática que nós combatemos e é a mudança que nós queremos oferecer para você, sociedade brasileira, e principalmente você, morador do Grande ABC, não se sintam ameaçados. Nós estamos indo à justiça, estão usando os cadastros de IPTU de contribuinte para mandar mala direta de candidato a presidente da República. É óbvio que não é nosso, é a candidata a presidente Dilma. Vote com a tua convicção, vote com aquilo que você tem e tem convicção que é melhor para o Brasil. Não se sinta constrangido. Eu garanto,
o Aécio eleito, o Grande ABC retomará os seus investimentos e manterá os compromissos firmados com as nossas prefeituras para o desenvolvimento econômico. Até porque o nosso discurso já está consolidado. O Mário Covas, quando governador de São Paulo, veio aqui em Santo André e retomou aquele esqueleto fechado para se transformar no Hospital Mário Covas, quando o Celso Daniel era prefeito do PT. O governador Geraldo Alckmin acabou de pôr 40 milhões no Hospital Municipal de São Bernardo, numa cidade administrada pelo PT. Aqui em Santo André, nós assinamos um convênio de 6 milhões para a reforma do Hospital Municipal, que está muito ruim, 6 milhões do governo do estado para reformar um hospital que não é da cidade do PT, é de uma cidade andreense, mas é administrada pelo PT. Vai recurso para São Caetano, que é do PMDB, que é da vice, para Ribeirão Pires. Nós governamos suprapartidário. Quem ganha eleição tem que governar para o povo e não para o partido. Veja se essa prática procede por parte do governo federal, que hoje é administrado por PT. Essas são as nossas diferenças e é isso que nós queremos levar de moderno, de novo, e esta mudança para a sociedade brasileira. Orlando, mais uma vez, obrigado. Orlando Morando, deputado estadual, reeleito aqui pela região do ABC, quase 240 mil votos, falando um pouquinho dessa expectativa para este novo mandato e, claro, desse cenário eleitoral, dessa reta final de segundo turno, eleição no domingo, Dilma e Aécio. Orlando, obrigado mais uma vez, parabéns, mais sucesso ainda neste novo mandato. Leandro, eu agradeço a você, agradeço ao Ayrton, diretor do Repórter Diário, agradeço a você, internauta que nos acompanha, me colocando sempre à disposição e mais uma vez, você do Grande ABC, neste momento, aqueles que votaram e os que não votaram também, porque quem ganha a eleição tem que governar para todos, trabalhar em prol de todos. O meu muito obrigado pela confiança, pela oportunidade, o meu trabalho vocês irão continuar vendo. Meu muito obrigado. É isso aí, você também, continue ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.